Senhor, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do verso 24. Evangelho de Lucas, capítulo 1, a partir do verso 24. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio perante os homens. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo já este o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Maravilha. Queridos irmãos, vamos crer no agir de Deus nessa noite, amém? Vamos crer no agir do Senhor Jesus nessa noite. Eu creio que você sabe, nós sabemos que Deus está presente aqui nessa reunião conosco e Ele quer dar. Deus se alegra em dar. É interessante isso. É interessante a gente receber. Isso é impactante para mim. Saber que Deus vem a uma reunião, anda com a gente, está presente, é fiel, porque Ele quer dar. Isso se chama graça de Deus. Deus é a própria graça. Não existe a graça e Deus. Deus é a própria graça. Deus é um Deus, é o Deus doador. Ele doa. Ele doou a sua própria vida por nós. Ele deu e vamos dizer assim, é o interesse maior de Deus. É difícil a gente entender, porque a gente estabelece na nossa prática, humana, na prática humana, quando se relaciona com alguém, é como se fosse é sempre uma troca, Você tem algo, eu tenho algo, E aí, mas com Deus não há troca, Ele dá independentemente do que eu tenho a dar. Então, é maravilhoso, é impactante isso. E eu quero nessa noite te dizer isso, porque eu senti fortemente no meu coração, antes de vir aqui a este púlpito, de falar isso para a igreja, para a congregação reunida aqui nessa noite. Deus quer dar nessa noite. Deus quer entregar nessa noite. Então, pela fé, receba nessa noite. Fique aberto à doação de Deus. Estenda o seu coração, abra o seu coração, estenda a sua vida para Deus e simplesmente receba, porque
isso agrada a Deus. Aqui nesse texto, irmãos, nós temos o relato do maior milagre que já houve, que há e que haverá. Nunca houve um milagre como esse, nunca haverá, não há um milagre como esse acontecendo agora, e nunca haverá. Esse milagre, ele foi feito na eternidade. É algo impactante, é algo maravilhoso. E eu aconselho a cada um de nós, só de ficar meditando nessa palavra para trazê-la aqui nessa noite, eu fiquei assim um pouco impactado. Eu digo um pouco porque é muito grande esse milagre que aconteceu aqui. Então um pouco por causa da minha limitação, mas vale a pena para cada um de nós refletirmos nesse grande milagre. Qual o milagre, pastor Ramon? A entrada de Deus na história humana. Deus não habita na história, Deus não está sujeito à história humana. Eu estou sujeito à história humana. Por quê? Nasci num dia, mês e ano da história. E estou sujeito a um dia, mês e ano onde eu vou sair da história, como todo ser humano. Estamos sujeitos aos acontecimentos da história. A história não é o passado, a história está acontecendo agora. Nós estamos vivendo a história, porque somos sujeitos na história e da história. Nós estamos dentro da história e manipulamos. É o que temos. É o que temos. O ser humano pode desviar o curso dos rios, o ser humano pode aumentar as fronteiras, o ser humano pode criar nações, pode criar cidades, o ser humano pode ir à Lua, agora já tem sondas em Marte, com música brasileira, inclusive, lá, né, todo dia, aquela sonda lá, tal. O ser humano pode mexer na história, mas ele está sujeito à história. E essa história, nós sabemos que foi uma criação humana, porque Deus não nos fez sujeitos à história, Deus nos criou para a eternidade. Esse é o plano eterno de Deus. Ele nos criou para sermos eternamente seus filhos, estarmos com Ele eternamente. Isso está registrado no livro de Gênesis. Quando Deus criou o homem, o criou perfeito. Esse perfeito, às vezes a gente também não entende o que é o homem perfeito que Deus criou. Quer dizer que ele não tinha pecado. Aí você pensa assim, então é o pecado, né? Sim, é o pecado, mas quer dizer que o pecado não tinha entrado na humanidade. Ele foi criado para viver eternamente, para viver sempre, porque o salário do pecado é a morte. O pecado trouxe a morte e trouxe a história. Aí o homem passou a ser não mais reconhecendo Deus como seu Criador, como seu Senhor, como prestar contas a Deus, viver com Deus, cortou esse relacionamento e criou essa história. A qual eu e você estamos nela. Mas isso quer dizer que Deus esqueceu-se do seu projeto? Não. Antes da fundação do mundo, isso é um mistério. Antes da fundação do mundo, antes da criação, Deus já tinha provido a salvação. Antes de criar, é como se Deus tivesse, vamos imaginar assim, para a gente, isso não tem explicação, por isso que é um mistério, tá? Estou tentando aqui trazer aqui na minha linguagem aqui. Mas é como se Deus tivesse feito uma espécie de seguro. Ele ia criar, mas também na sua onisciência, Deus sabia que seus filhos iam se desgarrar dele, iam se rebelar. Então ele, antes disso, proveu a salvação, que é o quê? O sacrifício de Jesus. Só que o sacrifício de Jesus foi feito na eternidade. Não me explique como foi feito isso, que ninguém sabe. O máximo que a mente humana já alcançou foi isso, que o sacrifício foi feito antes da fundação do mundo. Mas a gente sabe agora que Deus não está sujeito à história. Deus não nasceu no ano tal, na era tal, assim como
as teorias querem dizer, né? Houve um tal e ali surgiu Deus. Não, Deus nunca surgiu, Deus nunca passou a existir, Deus é. É outra coisa também que, né, buga a cabeça. Deus é, e a partir dele tudo foi feito. E como está escrito em Colossenses, sem ele nada, sem Jesus nada do que foi feito se fez. Então, na eternidade, antes da criação, já havia Deus feito este sacrifício. Só que esse sacrifício precisava entrar na história. Qual história? Da humanidade. A história humana. E aí Deus veio. João escreve isso, inspirado pelo Espírito Santo, no seu Evangelho, no capítulo 1. No princípio era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. No princípio era Deus. No princípio, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então já havia o sacrifício na eternidade, mas precisava o Filho, que é o Verbo, vir e ser um ser humano, se encarnar, ser encarnado na humanidade e entrar na história humana. Jesus, então, é o Filho de Deus, é o próprio Deus que entra na história. Essa meditação vale a pena você manter. Medite nisso. Deixe a sua mente, deixe a sua alma ser preenchida por essa reflexão. Deus entrou na história. Deus, o Filho de Deus, deixou a sua glória, glória que ele tinha antes da fundação do mundo, que isso está escrito na Bíblia, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Não deixou de ser Deus, mas assumiu a forma de homem. Mãos, 5 dedos dos pés, igual nós, alma humana, sentimento humano, pensamento humano, e entrou na história. Antes de ser sacrificado, antes de se entregar o sacrifício na cruz, aí sim a história humana recebeu a redenção que estava na eternidade. Amém? Estão entendendo? A redenção que estava na eternidade, vamos dizer assim, se materializou na cruz. O Filho de Deus, então, morreu não espiritualmente, mas morreu em carne, deu a sua vida. Porque, como eu disse no início, Deus é um Deus que ama dar. E diz em João 3,16 que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o que, igreja? A vida eterna. A vida eterna. E João também diz que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Pronto. E esse é o registro dessa entrada na história. E é o maior milagre de todos, a entrada de Deus. Agora, queremos tirar algumas reflexões, compartilhar algumas reflexões com os irmãos, além dessa primeira, para essa meditação que é maravilhosa demais. Porém, eu quero tirar umas reflexões para o nosso viver daqui. Porque Jesus, porque Deus não entrou na história de uma maneira, apesar de ser extraordinária é Deus entrar aqui, Deus querer vir aqui. Eu fiquei imaginando, nessa minha reflexão, vi um vídeo, acho que passou semana passada, inclusive na TV, de um outro caso de alguém que caiu num cânion, né, ele estava com os amigos e ele desapareceu. E os amigos não viram ele cair ali. Ele ficou lá dentro daquelas pedras. E os amigos deram por falta dele ali na frente. Mas cadê o fulano? Desapareceu, sabe assim, caiu num buraco. E ele lá não tinha como voltar. Porque sabe aquelas coisas que caem e não consegue sair? Caso muito parecido, eu contei aqui outro dia. Aconteceu isso semana passada, passou na TV. E aí ele falou, vou morrer aqui. Começou a refletir, vou morrer, meus amigos não estão ouvindo. Até que eles vão voltando e parece que ouve. E aí os bombeiros foram lá, e mesmo os bombeiros, especialistas nesse tipo de salvamento, tiveram dificuldade de entrar. O cara tem que entrar amarrado pelos pés, né? Amarrado, mas não é bem isso, com aqueles equipamentos, e desce ali, um vai, né, falando,
calma, fique tranquilo, leva uma água, e ali manter aquela estabilidade, o cara vivo ali, e ao mesmo tempo os outros juntos, ajudando, tentando tirar. Eu fiquei pensando nisso, eu lembrei de vir na minha mente, pensar nessa entrada de Deus na história. Nós estávamos irremediavelmente perdidos, mas Deus entrou, e não entrou com facilidade. Deus não tirou as barreiras humanas para entrar na história. E é aqui que eu começo a aprender, e é aqui que começa a tirar lições para a minha vida. Porque Deus escolheu uma menina, um casal, jovens, um casal de noivos, que na sua cultura eram seus pais que escolhiam esse casamento. Os pais se reuniam e falavam, minha filha é Maria, seu filho é José, logo ele vai estar em idade de casar, ele vai estar fazendo 12 anos, ele vai estar fazendo 12 anos, já vai estar em idade de casar, logo Maria já vai deixar a infância. Não existia adolescência naquela época, a adolescência foi uma coisa que nós criamos muito tempo depois, umas coisas de uns 300 anos para cá, 200, que se criou a adolescência, se pulava do que a gente chama de infância já para a vida adulta, tanto que inclusive nossas avós, e provavelmente sua bisavó, a minha bisavó se casou aos 13 anos, 15 anos. E aqui no Brasil, no início do século XX, imagina 2000 anos atrás. Então os pais se reuniam, tem a Maria, tem o José. Vamos fazer o casamento deles? Vamos. Não era assim, mas, né? Está feito o casamento. A partir daquele momento, os dois estavam casados. Era a situação de José e de Maria. Ambos ainda vivendo na sua casa, mas já casados, comprometidos, até pela lei, a lei judaica vigente. Tanto é que esse casamento só podia ser desfeito pelo divórcio, se o marido desse divórcio, mesmo não tendo nem morado com ela. Então essa é a primeira dificuldade para a entrada de Deus na história. Ele não quebrou isso, ele não, né, foi num casamento normal, alguma coisa assim. Não, havia uma dificuldade. Porque, de repente, pela graça de Deus, essa menina já casada, mas ainda virgem, não desposada, morando ainda com seus pais, esperando o dia da cerimônia, onde os amigos do noivo e o noivo iriam lá buscá-la, iam trazê-la para a casa dele, aí ele ia se consumar o casamento. A partir daquele momento ela ia morar e viver como marido e mulher, sendo uma só carne debaixo do mesmo teto. Mas, nesse momento ainda, esperando, vem o anjo Gabriel. O anjo Gabriel, não foi qualquer um anjo, não. Um anjo com o nome de anjo. O anjo Gabriel, o mensageiro do Senhor. Eu não entendo nada de angiologia, mas eu sei que Gabriel, Miguel, são anjos, né, digamos assim, de alta patente, que estão ali, né, imaginariamente falando, me perdoem a licença poética, diante do trono de Deus, secretário assim, preciso que vá agora, né, direto, não deve ter assim, manda para o arcanjo que manda para o... Não. Mas esse foi o anjo que veio, e chega, e a virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E o anjo, verso 28, entrando o anjo aonde ela estava, disse, alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. Primeira coisa, irmãos, Deus, da mesma maneira que entrou na história, Ele entra na sua vida também, superando as suas, as minhas, as nossas dificuldades. Porque todos nós as temos. Maria vai começar a ter a sua dificuldade, mas a primeira coisa é que Deus é Deus gracioso. Não tenha medo das coisas, das ações de Deus, porque Deus ama doar. Deus ama agir favoravelmente na sua vida, na nossa vida, porque é assim que Deus é glorificado. Ele vem, Ele está, Ele é na nossa vida. E aqui Ele está dizendo, alegra-te muito favorecida, ou em outra versão,
cheia de graça, ou seja, ela recebeu a graça do Senhor. Por isso que eu estou falando, em primeiro lugar, sobre a graça do Senhor. É a graça do Senhor, é esse Deus gracioso que rompe as dificuldades. No caso de Maria, nós vamos ver que isso vai ser um sério problema. Primeiro, ela era virgem. Segundo, ela estava casada. Terceiro, seu marido não está sabendo nada disso. Ela vai aparecer grávida, numa vila chamada Nazaré, que era o fim do mundo. Se é que tinha o fim do mundo, mas Nazaré não tinha nenhuma importância para nem os judeus, nem para os romanos dominadores. Era uma vila com cerca de 200 pessoas. Foi neste lugar que Deus escolheu essa moça, essa família, para entrar na história humana. Então veja, ela é favorecida, ela recebe a graça de Deus, mas Deus usou e entrou no meio onde as pessoas não entenderiam isso. E ele fala: alegra-te muito, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Você crê que você achou graça diante de Deus? Você crê nisso? Não? Sim? Sim ou não, pessoal? Sim. Ó, deixa eu fazer um parênteses aqui. É essencial para a nossa vida essa fé, porque está escrito que pela graça sois salvos mediante a fé. Está escrito em Efésios. A salvação é pela graça de Deus. Então, queridos, fica a dica: da próxima vez que alguém perguntar a você se você crê que a graça de Deus alcançou você, diga sim para a eternidade. Diga sim com toda a convicção, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Se você falar para alguém aí fora, você está salvo se ela crê, pode ter certeza que naquele instante ela já recebeu a salvação. Se ela crê, eu creio. Você está dizendo que eu estou salvo? Estou. Eu creio em Jesus para salvação, creio, está salvo. Porque ele já recebeu a salvação. É a graça de Deus. Amém? Amém. Mas Maria estava igual nós aqui nesse culto, nessa noite. Mas o que será isso? Cheio de perguntas na cabeça. Aí ele diz: não temas, não tenha medo, porque você achou graça diante de Deus. E aí vem a notícia, né? A notícia que vai bugar a cabeça de Maria. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Oh, aleluia! Maria deve ter pulado de louvor, de alegria, falado em línguas, né? Chamado a vizinhança, a mãe, né? a sogra, que um dia também estaria, aleluia, recebi a visita do anjo Gabriel, e eu vou ter um filho que vai ser chamado Filho de Deus. Ela fez isso? Não. Então disse Maria ao anjo, não foi a um pastor, não foi um amigo, ao anjo Gabriel, presta atenção. Descerá, disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Então ela apresentou a dificuldade. Aquilo passou na cabeça dela. É o anjo Gabriel, Deus mandou, eu vou ser mãe, né? E vai ser gerado em mim o Filho de Deus, prometido, a promessa feita a Abraão, né? Se ela devia conhecer que haveria um Messias, você foi escolhida para gerar, vai vir a luz, vai dar a luz ao Messias, menina. O que passa na cabeça dela? Como será isso? Eu nunca tive relação com homem algum, porque ela está vendo a dificuldade do tempo dela, assim como nós vemos as nossas dificuldades. Deus vem, você vem, a igreja
a igreja é muito interessante, e eu estou dentro da igreja, eu me incluo nela. Quantas vezes na igreja já foi pregado para mim, antes mesmo de eu ser pastor? Quantas vezes na igreja eu fui exortado a respeito de uma palavra que estava saindo da palavra de Deus, e o Espírito estava vivificando, e eu disse amém. Quantas vezes? Eu estou falando sério, assim, eu mesmo, Ramon mesmo. Quantas vezes? Mas passou a dificuldade na minha cabeça. Como será isso? Eu lembro que quando, depois de vários anos, que eu recebi o chamado de Deus, nem sendo ainda, digamos assim, convertido. Essa coisa é a graça de Deus, por isso que eu falo. Não é Deus não escolhe os perfeitinhos, Ele escolhe quem Ele quer e pronto. Então Deus me chamou e falou, me deu um chamado. E eu fiquei ali, me converti, fui batizado, segui a vida na igreja, Deus foi mudando a minha vida, né? Foram acontecendo coisas maravilhosas, mas eu sempre dentro de mim mas eu sei que não é isso, eu sei que não é isso que Deus tem para mim. Deus tem esse chamado, que eu não sei. Eu não falava com ninguém, não conversava nem com, né, entes queridos, nada, só entre mim. Por isso que eu falei, eu ia à igreja, ouvia pregações, chamados, né, porque Deus usa o pregador e exorta você, né, Deus fala com você no seu coração. Deus está falando comigo hoje, tá, Deus? Eu lembro que passaram-se anos eu lutando com esse chamado e não fui. Mas no ano de 1991, falei, agora eu vou. E lembro ainda uma oração, ainda botei, a gente não é brincadeira o ser humano, né? Ainda fiz uma barganha com Deus, eu falei, Deus, só falta uma conquista para mim, deixa eu fazer isso, aí eu vou de vez, aí eu vou despreocupado, que eu vou deixar tudo bem aqui, né? Só falta isso, eu estou pertinho dessa, aí eu vou, Deus, porque crente assim que Deus ia aceitar esse negócio, né? Ele aceitou, mas não da minha maneira, da maneira dele, né? Sem detalhes. Bom, agora está decidido, virada de 91 para 92, eu vou. Aí fui lá procurar o meu pastor, na época, eu falei, pastor, tal. Ele sabia já que eu tinha um chamado, porque o pregador tem esse olhar clínico, né? Sabia ali mas eu estava bem com o trabalho, socialmente falando, né? Trabalho, não sei o quê, tinha construído já uma reputação na igreja, que era o meu único meio social, era a igreja que eu convivia, todo mundo sabia, né? Morava sozinho com meus pais, tal. Então, assim, todo mundo devia achar, talvez, que quem conhecesse melhor, o que seria meu futuro, né? Dali para frente. Já estava quase no fim dos anos, já estava com 27, 28 anos por aí. Então, eu falei com o pastor, ele falou, amém, tá? Ficou todo feliz. Vamos fazer o seguinte, vai ter uma reunião da junta, você venha na reunião, que eu vou fazer uma proposta para a igreja pagar o seu seminário. Eu fui na reunião, os irmãos, né? Todos ali ficaram alegres e falaram, está aprovado, aprovaram, pagaram o meu seminário, que era em Campinas, foi por isso que eu vim para São Paulo, para fazer o seminário lá, e em Campinas, e aprovaram. Isso incluía os estudos, incluía a moradia, porque ela tinha um internato, e alimentação. Só não tinha no final de semana, sábado e domingo, que a gente saía para as igrejas, né, aquela coisa. Naquela época, toda igreja tinha algum seminarista, né? Aí, assim, e aí, quando terminou a reunião, uma irmã muito querida nossa, eu frequentava a casa dela, tinha uma amizade, ela foi uma das primeiras da igreja, uma coluna da igreja, ela me chamou assim de canto e falou, irmão Ramon, você vai ser pastor? E eu assim, né? Sim, irmã, né? Querendo incentivo, porque eu estava inseguro ainda, né? Depois de anos, vai, agora você ainda não está na carne ainda assim, né? Aí ela, irmão Ramon, você sabe o que é a vida de um pastor? O que um pastor passa? Eu
Irmã, eu vou pela fé, Deus vai... E eu fiquei impactado, né? Porque, apesar de que a igreja ali, a junta, o pastor, estavam me dando aquele apoio, mas ela, assim, que tinha uma referência, não que ela foi negativa, mas ela quis me ajudar, né? Ela quis ser minha amiga, que ela era, assim, tinha amor por mim. Cuidado, essa vida, você tem essa vida agora, você vai trocar essa vida de pastor, você sabe. E, ao mesmo tempo, meus colegas de trabalho lá, né, no mundo, né, digamos assim, todos também deram apoio. Nossa, que bom, que bonito. Poxa, é legal, vai mesmo e tal, né? Eu falei, puxa, naquela época, eu falei, na igreja, né? Na igreja, ali, as pessoas da igreja, que são colunas da igreja, estão com medo de que eu me torne pastor, e eles daqui, não, que legal, que bonito, né? Achando bonito aquilo, que alguém vai deixar aquele mundo para seguir uma vocação, ser padre ou pastor. Na cabeça deles eu ia ser padre, né? Ia para o convento, né? Mas não, eu vou sim, tal coisa. Porque nós lidamos com essas dificuldades, irmãos. O tempo todo, Deus tem algo para nós. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais desceu o coração humano o que Deus tem para os que o amam. A gente sabe disso. Eu tinha um chamado, eu sabia disso, eu adiei. Você tem promessas de Deus, você sabe disso. Mas a gente fica igual Maria, né? Mas como vai ser isso? Como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou viver depois que eu me tornar tal? Não, isso é grande demais, isso é impossível. Olha, Deus não, como eu disse, Deus trabalhou com as dificuldades humanas. É isso que eu estou querendo dizer, para entrar na história. Ele não fez ali deu um branco na Maria e fez ela dormir e ela acordou grávida. Ele lidou com a dificuldade da sua cultura, do interior da pessoa, como nós, como faz com você, como faz comigo. Eu quero, mas não sei se devo, e o que vão dizer, e como vai ser, e se eu assumir o que Deus tem para mim, então, olha a resposta de Deus. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. É assim que Deus faz para cumprir as suas promessas nas nossas dificuldades. Não se esqueça, o Espírito Santo já desceu sobre você. O Espírito Santo já desceu sobre nós. Em Atos, capítulo 2, está registrado na história. Primeiro veio o Filho, depois veio o Espírito Santo, que ele enviou, não para ficar indo e voltando. O Espírito Santo veio para habitar conosco. Porque quando Jesus entrou na história, ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou para o Pai, mas enviarei outro Consolador, porque já estava escrito lá no livro de Êxodo essa revelação: e me fareis um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. E o santuário de Deus é Jesus. Deus está permanentemente entre nós. O Espírito Santo já desceu sobre você. O Espírito Santo está na sua casa, o Espírito de Deus está na sua vida. Se você professa Jesus como seu Salvador e Senhor, você tem o Espírito Santo. Quando ele mandou fazer aquele tabernáculo, quando ele foi consagrado ainda no deserto, no tempo de Moisés, Deus desceu e o povo via numa nuvem de glória em cima do tabernáculo. Isso que é o mesmo sentido aqui: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo vai te envolver. Eles viram o tabernáculo todo envolvido pela glória de Deus. E eles sabiam, Deus fez a sua morada entre nós, que era uma figura do que Jesus faria. Deus viria e faria morada entre nós em Jesus. E para que nós não fiquemos sentindo falta de Jesus enquanto Ele está na glória, Ele enviou o Espírito Santo. E somos envolvidos pelo poder do Altíssimo. Como é que você vai vencer essas dificuldades? Eu poderia passar muitas coisas na minha cabeça, assim, vim aqui passando, de alistar dificuldades. Como
aquela pessoa difícil na sua casa vai mudar? Como é que ela vai mudar? Você sabe tudo sobre os problemas dela. Você já tem todas as informações. Vivemos na era da informação, é bom e é mal. Eu vou fazer uns exames, eu não me aguento. Abro o exame e leio. Nossa, eu estou com isso. Aí vou lá sabe aonde? No Google, põe aquele nome, né? Nossa, eu estou com isso. Até o médico me aliviar e dizer, não, isso é normal. Nossa, quase morri, cara. Mas não aguento. Sei tudo sobre o problema. E já vou lá, predisposto, com diagnóstico. Fico me segurando para dizer para o médico, olha, isso aí o senhor devia tratar tal, porque não. Eu fico me controlando, sim senhor, sim senhor. Uhum. Meu temperamento assim, já com aquelas. Quero discutir com o médico. A gente quer discutir com Deus. Como assim? Eu já sei que esse problema não tem solução. Eu li, eu acompanho. 99% das pessoas que têm isso não melhoram. As estatísticas. Como somos escravos das estatísticas, né? Colocam a gente numa planilha estatística e dizem, você está lá. Maria se sentia numa estatística agora. Entrarei para a estatística das mulheres adúlteras da vila. Meu marido, a família do meu marido, que ainda lembra, vai ser envergonhada, ele pode pedir o divórcio, e pior, se ele chegar, quando a barriguinha crescer, se ele chegar lá, na comissão dos anciãos da vila, e disser, minha mulher está grávida, e eu nunca saí de casa, nunca dormi com ela, pedrada nela. Se os anciãos disserem que ela foi adúltera, eu seria apedrejada, inocentemente. Imagina a cabeça dessa menina, quando o anjo está falando com ela, tudo que passou, mas como vai? Quando ela fez isso, ela estava passando isso. Como assim? O que vai acontecer? Não estou casada. Vai acabar com o casamento, vai acabar com a minha família, com a família de José, vai acabar com tudo. Não se preocupe. Descerá sobre você o Espírito Santo e o poder do Altíssimo vai envolver a sua casa. Como você vai sair deste problema? Não temas. O Espírito Santo já desceu sobre você e você está envolvido no poder do Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo vai mudar a sua história, a história da sua casa. Você crê nisso? Alguns creem, glória a Deus. Você crê? Porque, continue o texto, então. Também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. E Isabel, tua parente, ela nem sabia que a prima dela já estava grávida do João Batista. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo já este o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Agora vem a palavra aqui para nós, para você nessa noite. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. O Espírito Santo vem baseado nas promessas de Deus na sua vida. O Espírito Santo moveu a minha vida lá naqueles finais dos anos 90, no início dos anos 90, porque Deus tinha prometido que eu seria no ministério dele. E eu sabia, depois de entre 83, quase 10 anos eu sabendo disso. Passei a casa dos meus 20 anos sabendo. Sentia até um peso na minha alma. Poxa, eu sei que não estou aqui, eu sei que não era para estar aqui, eu não sei que não era para estar fazendo coisas boas, coisas de Deus. Deus foi tão bom na minha vida que me permitiu fazer coisas boas. Não é que assim, estava fazendo coisa ruim contra o chamado de Deus, não, fazendo coisa boa, trabalhando, estudando, produzindo, progredindo, prosperando, mudando tudo. Louvava a Deus por isso, mas eu sabia que não era para estar ali, que meu lugar era outro. E Deus, através do seu poder, me trouxe para cá. Me trouxe para Campinas.
fez a minha vida nova. Hoje se usa esse termo se reinventar, né? Em Campinas eu me tornei professor, eu nunca tinha entrado numa sala de aula. No segundo mês em Campinas, batendo de porta em porta nas escolas, na escola particular, o extinto Ateneu Campineiro. Em mês de maio, que não se contrata, né, mais professor, eu sem experiência nenhuma, em carteira nada. Minha carteira de trabalho tem várias profissões. A minha carteira de trabalho é como um testemunho do que Deus faz. Eu olho assim, professor e outras coisas. Está contratado, pediu para dar uma aula, teste ali, a coordenadora pedagógica falou, volte tal dia para começar, traga seus documentos. Comecei a dar aula 2 anos no Ateneu. Deus reinventou a minha vida. Conheci a pastora Priscila, que imediatamente se apaixonou por mim, né? Já a coisa do poder do Espírito Santo também, me viu e, mas é verdade. Eu sentava lá no fundo e ela sentava na frente, aí, movido, eu fazia pergunta, eu olhava assim de rabo de olho para ela, olhando um olho no professor, outro dela assim, ei, professor, aí ela virava assim. Aí eu falei, estou chamando atenção, né? Se fosse um Gala Cristo ia levantar, ia, logo ela falou, senta aqui na frente, tá? Enfim, está aí, né? O fruto disso estava cantando aqui em cima e tal. Deus reinventou a minha vida. Eu de um solteiro, ali em Nilópolis, fez outra vida. Por quê, irmãos? Eu tive medo? Tive medo. Você tem medo? Tem medo. Mas creia como Maria. O que Deus falou para Maria, fala para a gente hoje. Não haverá impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Não pense como Deus fará isso nesse caso. Use essa sabedoria, essa inteligência que você tem para resolver os seus problemas profissionais, que Deus já deu habilidade e inteligência para você resolver. Mas nos impossíveis, deixa para Deus, irmão. Nos impossíveis, fala assim, Deus fará, porque Deus tem promessa. Ele prometeu que eu seria um ministro dele, e está cumprindo isso. Deus falou que eu não morreria, e está cumprindo isso. Deus falou que eu e minha casa, e está cumprindo isso. Vai ser cumprido, porque o poder do Altíssimo nos envolve. Não deixe se envolver pelos pensamentos. Sabe, às vezes, claro, tem o diabo, tem o mundo, tem a carne, nossos grandes inimigos. Mas sabe qual é o nosso principal inimigo? É nós mesmos. Quem é que nos tortura? Quem é que tortura você com sentimento de culpa? Quem é que cobra de você coisas, falhas suas? Sua consciência, é você mesmo, não é? Quem é que te acorda, né, em determinada hora da noite com preocupações? Meu Deus, se não der certo isso? E se eu for fazer aquela prova e não passar? E se não me contratarem? E se eu for demitido? E se meu filho? E se minha filha? E se meus netos? Tem gente que está preocupado já com tataraneto. E se não tiver tataraneto? E como vai ser? Né? É nós mesmos que nos torturamos. A gente tem que aprender a domar esse ser interior, chamado eu mesmo. Ou, como Paulo dizia, está crucificado com Cristo o meu velho homem. Mas é difícil. Confesso que meu velho homem é teimosão. Entendeu? Teimosão. De vez em quando ele faz umas técnicas de ressuscitamento e quer aparecer. Eu tenho que lutar com ele. Né? Que ele quer dar. Eu tenho as memórias ainda, que é assim que se faz. Mas tem promessa de Deus, eu tenho que descansar nas promessas de Deus, irmãos. Eu tenho que confiar, eu tenho que levar minha fé, eu tenho que agir com fé, sabe? Deus prometeu. E cada sinal de vida é um motivo de louvor a Deus. Deus está realizando as suas promessas. Você tem visto os sinais de Deus na sua vida? Sim ou não? Amém. Valorize cada um deles. Valorize. Diga, Deus está cumprindo as promessas dele na minha vida. Eu estou envolvido no poder do Espírito Santo. Porque você também agora tem que trabalhar um pouquinho isso, rapidinho.
que é o poder do Espírito Santo? A gente tem que, de vez em quando, parar. Quando você estiver lendo a Bíblia, o poder do Espírito Santo me envolverá. O pastor falou, peraí, o que é o poder do Espírito Santo? Porque a gente imagina, devido à nossa religiosidade evangélica, que o poder do Espírito Santo é um modelo de sentir Deus. Entendeu? A gente às vezes pensa que o poder do Espírito Santo é algo que eu vou sentir poderoso, que eu vou ser arrebatado, que eu vou falar em línguas estranhas, que eu vou ter visão, que eu vou conversar com o anjo Gabriel, que vou acordar e o anjo está conversando comigo, o homem de branco vai entrar na igreja, e a igreja subiu, e o anjo desceu, e nós fomos lá, e vimos a glória de Deus. Isso está espalhado por aí no nosso chamado inconsciente coletivo da cultura evangélica. Não estou dizendo que não existe isso, mas não é só isso. O poder do Espírito Santo pode se manifestar num silêncio, numa brisa suave. Lembra de Elias na caverna? Teve um monte de... Aí terremoto, ele foi lá, Deus vai aparecer. Nada, Deus não estava no terremoto. Veio um vendaval, ele saiu na boca da caverna, nada de Deus. Veio uma brisa suave, né? E aí ele saiu e Deus falou com ele, o que você está fazendo aqui, Elias? Isso é o poder de Deus, a gente tem que estar sensível à voz de Deus. Às vezes, o Espírito de Deus está falando dentro da sua casa, através de alguém dentro da sua casa, que você imagina que jamais Deus usaria para falar. Você tem que estar atento. Você tem que estar atento aos sinais de Deus. Isso se chama o relacionamento de Deus que nos dá essa sensibilidade. Certa vez, usar um exemplo aqui, eu fiquei bravo aqui na igreja, não aqui, mas lá na Cidade Nova. Era um dia que eu tinha que falar à igreja de um projeto, novo, e um plano novo, e aí eu preparei tudo, PowerPoint para apresentar, mostrar para a igreja, porque precisava da colaboração da igreja para aquele projeto. Aí o negócio técnico lá não funcionava, o data show não funcionava, o computador não funcionava, e eu fui ficando irritado, fui ficando bravo com aquilo. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou embora. Eu morava na Belo Horizonte, pertinho a pé, o pastor Silvio era auxiliar, aí eu chamei ele e falei, tadinho, isso é maldade que se faz com você. Pastor Silvio, vem cá. Já saindo pela porta lateral, assume lá, prega lá, entrega a ceia que eu estou indo embora. Como assim? E fui embora. Falei, não estou em condições de continuar na minha cabeça, E lá, quem frequentou o salão antigo, tinha aquele portãozinho, do lado que ficava o bebedouro. E meu filho Natan devia ter uns 3, 4 aninhos. Esse menino estava tocando aqui. E eu ia saindo assim, eu ia para casa, Não falei, a igreja cheia, um domingo de manhã. E eu estou indo embora. E ele olhou para mim e falou assim, o que você está fazendo, pai? Nossa, eu senti Deus falando assim comigo, Tipo, o que você está fazendo, pai, Nada, filho, fica de boa aí, que eu vou ali em casa, já volto. Aí eu fui para casa, irado, deitei na minha cama, bravo, todo de terno, gravata, joguei a mochila, laptop no chão, assim, não é possível. Aí Deus foi restaurando a minha calma, Aí eu voltei depois, já no final do culto. Mas sabe, às vezes você acha que o poder do Espírito Santo é uma coisa que Deus está até na sua criação. Ele pode falar com você, envolver, te dar uma palavra de conselho, uma pessoa, um estranho na rua. Meu melhor emprego na vida, eu fui fazer entrevista, fui lá, e a pessoa que me entrevistou, que seria no futuro a chefe daquele departamento, minha, ela falou assim, você mora em Nilópolis, ela era francesa, em Nilópolis, e faz faculdade à noite,
você não vai conseguir chegar aqui 6h30 da manhã em Copacabana para trabalhar. Você vai ter que estar aqui todo dia 6h30 da manhã. Você vai conseguir? Você não vai conseguir. Você vai ter que escolher, ou vem trabalhar aqui, ou desiste da faculdade. Era meu penúltimo ano. Aí eu falei, senhora, deixa eu responder isso amanhã. Tempos depois, ela até disse assim, quando você fez a entrevista, você ainda falou para esperar. Aí eu atravessei a rua, no posto 6 em Copacabana, sentei, vestidinho social, aquela clássica pasta de documentos embaixo do braço, sentei ali, daqui a pouco vem um homem de sunga, um senhor, sentou, carioca, começa a puxar assunto, Aí eu falei, posso falar uma coisa para o senhor, que está acontecendo comigo? Aí ele, pode. Aí eu, isso, eu não sei. Ele falou assim, olha, moço, eu não sei, mas não é qualquer um que trabalha aí, não. Se papai do céu está te dando essa oportunidade, você deveria, segurar. Aquilo já foi um alento para mim, porque eu estava pensando, eu fiquei pensando no que a mulher disse, ou isso ou aquilo entrou na minha cabeça, essa dificuldade, mas Deus vem falar conosco, porque você está envolvido no poder do Espírito Santo, e as promessas de Deus vão acontecer. E por último, irmão, qual é a última condição aqui que a gente aprende com a Maria agora? Então a gente está aprendendo com a palavra de Deus, Mas quando Maria ouviu isso, o que ela disse? Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. É a graça de Deus, é o poder do Espírito Santo de Deus. Mas você e eu precisamos dizer como Maria nessa noite, eis-me aqui, Jesus. Eu poderia estar, igual, você lembra daquele filme, aquela série De Volta para o Futuro? Genial, eu acho genial aquelas histórias, De Volta para o Futuro. Se eu não tivesse vindo para Campinas, esse instante não aconteceria. Minha esposa não conheceria essa pessoa maravilhosa, não teria casamento, não teria filho, não teria essa reinvenção, não teria nada disso. E você acha que Deus ia parar o tempo, para tudo, porque eu não queria? Não, eu ia continuar lá, como muitos outros. Porque Deus dá a mesma oportunidade, o chamado, as promessas são para todos. Mas como Maria, nós devemos dizer, eis-me aqui, um dia ou outro, meu irmão, você tem que dizer isso para Deus, eis-me aqui, eu estou aqui. E ela não disse isso num tipo de contrato de trabalho com Jesus. Sabe o que ela está dizendo? Eis aqui a serva do Senhor. Esse serva do Senhor, no original, queria dizer aquele servo que voluntariamente se entregava a alguém para servir alguém. Não era capturado, não era comprado, escravizado à força, não. Era alguém que dizia assim, eu sou teu servo agora. Ela está dizendo isso para Deus. Ela está colocando não só o seu ventre, o seu útero à disposição de Deus, mas ela está dizendo, eu estou aqui para servir, para que essas promessas se cumpram. Porque você pode ter a graça de Deus. Eu creio que a graça de Deus é para todos. Eu não sou da linha teológica que diz que Deus escolheu alguns e deu a graça para alguns e deixou os outros. Eu creio que Deus deu a graça dele para todos, é só crer, eu creio nisso. Até hoje eu creio nisso, acho que vou crer sempre. Mas, por eu crer assim, eu sei que tanta gente recebe a graça de Deus, mas não diz isso, não tem a resposta para o Senhor. É a resposta que eu dava, deixa eu fazer isso primeiro, deixa aquele primeiro. E acontece, irmãos, igual esse negócio do trabalho, depois que eu entrei ali, eu descobri outro mundo, eu me mantive, vamos dizer assim, eu não vou me contaminar no bom sentido, contaminar com esse mundo, mas eu comecei inconscientemente a me sentir outra pessoa.
e ficando cada vez mais distante daquela promessa. A gente sempre tem algo para dizer para Deus. Quando a gente está precisando, a gente diz, agora não que eu estou precisando. Aí Deus nos tira da necessidade e a gente melhora. Agora não que começou a melhorar. Aí depois Deus melhora mais ainda, a gente agora não, porque, poxa, e o que eu já consegui investir até agora, e se eu parar agora eu vou perder. Com Deus não é um jogo, um investimento nas bolsas de valores que fica subindo e descendo. Com Deus a gente se entrega a Ele, como Maria. Eu creio, irmãos, se está duro esse discurso que eu estou falando, mas eu creio que é assim que as coisas acontecem no plano de Deus. No nosso plano, na nossa história, como eu comecei falando, vai acontecer. Como eu disse, se eu continuasse só na minha história, eu estava lá no Rio, sei lá, ou talvez em outro lugar, não estava perdido, creio que estaria na salvação, porque a salvação não se perde, né, por decisões assim, a não ser que você deixe Jesus mesmo, mas a minha vida seria não aquela que Deus tinha planejado. Eu te pergunto nessa noite, alguém aqui nessa noite, você sabe o que Deus tem para você? Você já sentiu no seu coração as promessas de Deus? Você sabe que Deus tem mais do que você tem? Você sabe que o que você tem, o que você representa socialmente, não é aquilo que Deus tem para você? Deus pode ter outra coisa para você. Que tal nessa noite você se deixar envolver realmente? Como diz aquela boa e velha louvor, né? Solta o cabo da nau e deixa Jesus guiar esse barco chamado sua vida. Você não faria isso hoje? Como Maria? Veja, Maria, né, para alguns no mundo, ela é absolutamente perfeita. Ela não era perfeita, ela era igual a nós. Ela nasceu da geração humana, em pecado, e era pecadora, né? Não quero dizer que era uma mulher... Porque a gente fala pecado, você precisa entender isso. Fulano era pecador, que estava lá, a gente já imagina um local, a pessoa pecando, né? Não é isso. Porque todo ser humano é pecador. O único ser humano que nasceu aqui e não era pecador, por natureza, era Jesus, que nasceu perfeito. Maria não, é tanto que ela fala, mas como vai ser isso? Está discutindo com o anjo Gabriel. Você já discutiu com... Alguém aqui já discutiu com o anjo Gabriel? Se você chegar na sua casa hoje, eu não sei que aparência tem, ele estiver lá, estava ali esperando para jantar, tem uma mensagem para você. Mas como assim mensagem para mim? Mas, nossa, eu vim da igreja, Deus já falou, o que você diria? Ela disse, ela era pura, né? Assim, deixou os sentimentos dela, foi sincera. Então, eu te pergunto nessa noite, você não quer dizer como Maria, eis-me aqui, eis aqui o servo do Senhor, ou seja, eu estou oferecendo minha vida para ti. A igreja precisa voltar a entregar a sua vida para o Senhor. Nós precisamos voltar a entregar a nossa vida para o Senhor. Nós precisamos, que bênção. Hoje foi um louvor profético. Que bênção, né? Eu fiquei feliz ao ouvir, estava ali atrás no meu escritório, ouvindo um ensaio. Quem é essa criança, né? Aí depois vi aqui. Isso foi profético. Nós precisamos ensinar os pequeninos a entregar a sua vida ao Senhor. A gente não pode ensinar eles que a igreja é uma religião, que Jesus é uma escolha pessoal. A gente precisa ensinar que Jesus é Deus e que todos nós precisamos, só temos a vida eterna, só temos a salvação através e por intermédio de Jesus. E confiar que o poder do Espírito vai envolver nossos pequeninos, nossa casa, nossa família, e vai formar uma geração de Marias e de Josés. E o plano de Deus nessa geração vai se realizar. Eu quero te convidar a se colocar em pé nessa noite, para nós orarmos aqui. E tudo bem que eu não me pareço com o anjo Gabriel, mas também sou mensageiro de Deus. Lá em Apocalipse chama os pastores de anjo da igreja. Não que eu me sinta um anjo, né? Entenderam? Porque anjo quer dizer, nesse caso de Apocalipse, é o mensageiro, que traz a mensagem de Deus. Tudo bem, você não recebeu a visita nem eu, do anjo Gabriel.
porque não era esse milagre que é único, como eu disse, por isso que eu fiz questão de começar dizendo, isso aqui não estamos comparando o mesmo milagre que houve aqui com o meu, com você, porque esse é extraordinário, e único e eterno. Mas hoje, como eu comecei a dizer, Deus quer fazer milagres na sua vida também. Deus quer que você já recebeu a mensagem. Deus quer que você seja o portador, a portadora dos milagres dele. Que você, como Maria, possa dizer: eis-me aqui. Faça o que te apraz, o que te dá prazer em mim. Você poderia sair do seu lugar e vir aqui para nós fazermos essa oração juntos nessa noite? Temos que exercitar na igreja. Amanhã, no trabalho, não vai dar. Em casa também, com as nossas tarefas, que a gente acorda cheio de tarefa, também não vai dar. Vamos fazer isso aqui na casa do Senhor, na casa de oração. Saia do seu lugar, num ato de fé, num ato profético mesmo, sabe? Num ato de fé. Senhor, eis-me aqui. Aqui está o servo, a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Venha nessa fé, que se cumpra em mim. Eu sou teu servo, eu sou instrumento do Senhor, para a tua glória. Senhor, eu quero orar e ver pessoas sendo curadas. Eu quero orar e ver pessoas tendo entendimento. Eu quero chegar num lugar, fazer uma viagem a um lugar estrangeiro e ali deixar um testemunho da tua paz que está na minha vida. Quero ser agente de reconciliação de famílias, pela oração, pela intercessão, me dá uma nova forma de falar, me dá uma nova forma de entendimento, sabe? Você precisa entender, buscar melhor, dizendo o que é esse poder de Deus na sua vida. Não é só aquelas coisas dos cultos mais avivados. A paz de Cristo é sobrenatural. Você chegar num lugar e alguém depois dizer: estou sentindo sua falta porque a sua presença trazia paz. Isso é poder do Espírito Santo. E você fala: glória a Deus, a presença de Deus foi comigo, voltou comigo e ficou lá como testemunho que existe a possibilidade daquela família, daquela casa, daquele lugar sentir a mesma paz. Se eu estive ali, comi com eles, andei com eles, pisei na mesma rua que eles, então isso está em você também, as promessas de Deus. Ative as promessas de Deus como Maria. Ela ativou, ela permitiu. Veja, o Espírito Santo não viola ninguém. Ela não foi dormir e acordou sem regras no próximo mês, e o anjo veio dizer: sabe o que está? Você está sem regras? Você está grávida, o Espírito Santo já gerou Jesus. Não, ele falou e ela diz: eis-me aqui. É o que vocês estão fazendo aqui nessa noite, é o que eu estou fazendo aqui. Se houver mais alguém, pode sair do seu lugar e vir aqui e esperar Deus cumprir as suas promessas, e você vai ver os sinais seguirão aos que creem. Senhor Jesus, nessa noite, teus filhos, tuas filhas, mediante a tua palavra que traz fé, estão aqui à frente, nesse ato de fé. Não é um ato religioso, nem é um simbolismo. Eles não estão simbolizando, nem representando um ato teatral. Eles estão aqui como Maria, espontaneamente, o Senhor sabe, colocando as suas vidas diante do Senhor, para dizer como ela, que teve a missão mais extraordinária de todas as mulheres da história, de ser concebida pelo Espírito Santo, o Senhor Jesus, no seu ventre. Eles têm as suas promessas, Senhor, eu creio nisso. Eles têm as suas promessas, eles têm as promessas do Senhor, eles têm o Espírito do Senhor na vida deles também, Senhor Jesus, e que todas as dificuldades naturais, culturais, sociais, existenciais, na vida de cada um deles, seja superado também nessa noite, Jesus, e que eles possam assumir
as promessas do Senhor e vê-las uma a uma, eles sendo agentes dessa promessa e se multiplicarem em nome de Jesus, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. É a tua palavra que nos diz e nos garante isso, que eles viverão esse novo de Deus, essa tal reinvenção, essa tal se reinventar que os seres humanos hoje tanto falam. Tudo é possível ao que crê. Começar uma vida nova, uma nova carreira, começar uma nova história na família. Senhor, a pastora orou pelos casamentos, um novo casamento, um novo trato entre relações, entre irmãos, entre filhos, entre pais, entre colegas, entre novas pessoas que vão surgir na sua vida. Quantos amigos novos o Senhor me deu da saída do Rio de Janeiro para cá, quantas histórias de vida, quanta coisa boa gerou-se, porque as tuas promessas têm se cumprido, e assim que se cumpram também na vida deles, Senhor. Quantas histórias boas eles terão, eu profetizo isso na vida deles. Quantos feitos bons, quantos almoços, quantos jantares, quantas memórias, quantos sonhos bons eles terão, e não pesadelos, e não preocupações, e não crises. Senhor, porque a crise vem, mas não nos derruba. A tempestade bate na porta, na janela, estremece, mas não derruba a casa, porque nós estamos firmes na promessa do Senhor, e o Senhor é quem está firme em nós, porque nós somos como cana atiçada pelo vento, mas o Senhor não nos deixa sermos sucumbidos por esses temporais, essas tempestades, por essas enchentes, por esses terremotos. O Senhor nos guarda e nos livra de todo o mal. Muito obrigado, Senhor. Que venha saúde, que venham anos de paz, que venham anos de regozijo, que venham anos de realizações. O ano não terminou, a planilha pode estar parada, mas o sonho é de Deus, o querer e o realizar é de Deus. A pessoa está parada, a vida está parada, está incomodando, está irando. Eu relatei aqui, fiquei irado em cima de um púlpito, fui embora da igreja irado num culto de ceia. Eu falo isso para a glória de Deus, porque Deus fez tudo, o realizar foi de Deus, não foi a minha planilha, não foi o meu laptop aberto, não foi a minha voz na frente da igreja. Ele fez, Ele tem feito, e assim é com Deus. Irai-vos e não pequeis. Senhor, dá-nos uma semana abençoada, livra-nos do mal, livra-nos da tentação, do tentador, do que vem querer mentir com as circunstâncias para a gente começar a acreditar que estamos longe do cumprimento das tuas promessas, que é impossível, que Deus tem feito na nossa vida, dos aborrecimentos diários ou extraordinários que acontecem. Livra-nos de todo mal, que possamos enfrentar ou vencer esta última semana de mês de julho, da mesma maneira que entramos orando, agradecendo e pedindo que assim seja, que ao chegarmos aqui no próximo domingo, já início de um novo mês, venhamos com vestes de louvor, ao invés de espírito angustiado. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.